Oi, tudo bem? 12 livros para 2023, livro de dezembro, O Saci, de Monteiro Lobato. Há muito tempo que eu gostaria de ter lido esse livro aqui. Faz parte da nossa infância, faz parte da nossa história de leitura, através também da minissérie ou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Da série do Sítio do Pica-Pau. Essa edição aqui tem ilustrações do Guazelli, é da Globinho e é de 2016. Nós vamos encontrar aqui a lenda do Saci. E o Monteiro Lobato, ele vai criar uma amizade entre o Pedrinho e o Saci. O Pedrinho, então, consegue pegar um Saci com toda uma técnica que o tio Barnabé ensina para ele, lançando uma arapuca, uma peneira, né? Quando vem o redemoinho, ele consegue esconder, pegar o Saci e o Saci então é preso dentro de uma garrafa. E depois o Saci faz amizade com o Pedrinho e eles vão passar uma noite na floresta. Então o livro todo se passa nesta noite em que o Pedrinho vai conhecendo as lendas brasileiras. Vai conhecendo então e vendo ali, escondido no toco de uma árvore, os grandes personagens da lenda brasileira, como o Menino do Pastoreio, como a Iara, a Cuca, mais pra frente, e tantos outros, a Mula Sem Cabeça, o Caipora. E o livro tem ilustrações magníficas. Aqui, por exemplo, são os bambuzais onde moram os sacis. E a Cuca, então, aparece aqui como uma personagem que rouba Narizinho. E daí nós temos uma outra aventura em que o Saci vai ajudar o Pedrinho a resgatar a Narizinho aí das mãos da Cuca. Então é isso, é um resgate das nossas lendas. E no final nós temos um texto sobre as obras do Lobato, sobre a sua vida. E também aqui trazendo a questão do Monteiro Lobato como um homem engajado na vida política e econômica do país, um grande escritor, um escritor que consegue resgatar à sua maneira a cultura, né, as lendas do nosso folclore, da nossa vida brasileira. Tem uma passagem aqui muito interessante, que é uma discussão lá na floresta entre o Pedrinho e o Saci, em que temas importantes vão aparecer. Quando eles começam a falar sobre o homem, o que o homem constrói, e o Saci fala, os animais também constroem casas. E aí eles começam a falar de onde vem a sabedoria, vem dos livros, e daí então tem uma discussão aqui do porquê ler. Eu gostaria de trazer então aqui para vocês. Pedrinho continuou, sim, mas nós sabemos ler e vocês não sabem, os animais, né? E os seres da floresta. Ler, e para que serve ler? Está respondendo o Saci. Se o homem é a mais bobo de todas as criaturas, de que adianta saber ler? Que é ler? Ler é um jeito de saber o que os outros pensaram. Mas que adianta um bobo saber o que o outro bobo pensou? Era demais aquilo. Pedrinho encheu-se de cólera. Não continue, Saci, você está me ofendendo. O homem não é nada do que você diz. O homem é a glória da natureza. Glória da natureza? Exclamou o Capetinha com ironia. Ou está repetindo como papagaio que ouviu alguém falar, ou então você não raciocina. Ainda ontem eu vi Dona Benta ler num jornal os horrores da guerra na Europa. Olha que interessante, né? Atualizando aquilo que está contido aqui no contexto, né? A guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então esse Saci aqui, esse livro, foi o primeiro que o Lobato publicou. Esse livro vem antes da publicação de Reinações de Narizinho. Então é muito importante nós olharmos a partir desse contexto, né? Que eles estão discutindo sobre a questão aí da guerra, né? O homem, ele é um idiota. Lembrando que as Reinações de Narizinho
foram lançadas em 1931. E esse aqui, esse do Pedrinho, ele vem antes, né? O Saci, a história do Saci, né? Deixa eu olhar aqui, olha. Capas das primeiras edições do Saci, 1918. Então vem antes, isso mesmo, vem antes do Narizinho. Aqui capas, né? Então estão falando aí do final, né, não da Segunda, né, da Primeira Guerra Mundial. Essas questões importantes que vão aparecer aqui como pano de fundo. Aí o Saci continua. Basta que entre os homens haja isso que eles chamam guerra, para que sejam classificados como as criaturas mais estúpidas que existem. Para que guerra? A Primeira Guerra Mundial estava chegando ao fim, mas esse contexto então turbulento. E vocês aqui não usam guerras também? Não vivem a perseguir e comer uns aos outros? Sim, o comer o outro é a lei da vida. Cada criatura tem o direito de viver e para isso está autorizada a matar e comer o mais fraco. Mas vocês homens fazem guerras sem ser movidos pela fome. Matam o inimigo e não o comem. Está errado, a lei da vida manda que só se mate para comer. Matar por matar é crime. E só entre os homens existe isso de matar por matar. Por esporte, por glória, como eles dizem. Qual, Pedrinho, não se meta a defender o bicho-homem que você se estrepa. E trate de fazer como Peter Pan, que embirrou de não crescer para ficar sempre menino, porque não há nada mais sem graça do que gente grande. Se todos os meninos do mundo fizessem greve como Peter Pan e nenhum crescesse, a humanidade endireitaria. A vida lá entre os homens só vale enquanto vocês se conservam meninos. Depois que crescem, os homens viram uma calamidade, não acha? Só os homens grandes fazem guerra, basta isso. Os meninos apenas brincam de guerra. E depois, mais à frente, começa uma outra discussão sobre a vida. Nossa, achei isso aqui muito bonito, né? Sim, o menino foi obrigado a concordar que o mais cômodo seria nascer sabendo. Então, o Saci fala, vocês têm que adquirir nos livros a sabedoria. Nós, animais, já nascemos sabendo. E aí eles começam a falar da vida. Sim, nesse ponto vocês têm razão, Saci. Mas que é que faz todas essas vidinhas viverem? Está aí uma coisa que minha cabeça não compreende. O que é a vida, né? Ah, isso é o segredo dos segredos, respondeu o Saci. Nem nós sabemos. Mas o que acontece é o seguinte, dentro de cada criatura, bichinho ou plantinha, há uma força que a empurra para a frente. Essa força é a vida. Empurra e diz no ouvido das criaturinhas o que elas devem fazer. A vida é uma fada invisível. É ela que faz o pernilongo ir picar as pessoas nas casas de noite, e que manda o grilo abrir buracos e que ensina o bombardeiro a bombardear seus atacantes. Aí o Pedrinho pergunta, mas é invisível até para vocês, sacis, que enxergam mais coisas do que nós homens? O que é a vida? Sim, eu que enxergo tudo, nunca pude ver a fada vida. Só vejo os efeitos dela. Quando um passarinho voa, eu vejo o voo do passarinho, mas não vejo a fada dentro dele a empurrá-lo. Então ela deve ser como a gasolina dos automóveis. Sem gasolinas, os carros não andam. Perfeitamente, concordou Saci. Mas como a diferença nos automóveis, a gente vê e cheira gasolina, mas a gasolina vida, com hífen aqui, gasolina vida, ninguém ainda conseguiu ver nem cheirar. E morrer? Que é morrer? A vida então acaba como a gasolina do automóvel? Achei isso aqui muito interessante também. A vida muda-se de um ser para outro. Quando o ser já está muito velho e escangalhado, a vida acha que não vale mais a pena continuar lidando com ele e abandona-o. Vai movimentar um novo ser. A fada invisível diverte-se com isso. Pedrinho ficou muito impressionado. A fada invisível também morava dentro dele e o empurrava para a frente. Era quem o fazia ter fome e comer, ter sede e beber, ter sono e dormir, querer coisas e procurá-las. Mas um dia essa boa fada se enjoaria dele. Por quê? Porque ele já estaria de cabelos brancos e sem os dentes naturais, e com reumatismo nas juntas, e catacego, e com a pele toda enrugada, e com o coração tão fraco, que até subir a escadinha da varanda seria uma proeza.
Que isso, Cisco? O Cisco. E então a fada torceria o nariz e se enjoaria dele. Sabe que mais, senhor Pedrinho? Você está um caco velho e eu não gosto disso. Vou procurar outro ente. E eu abandonaria, e ele então morreria. Então ele pensando, né, a vida, o que é o morrer, né, a vida, essa fada que nos abandona para encontrar outro ser. Essa ideia entristeceu Pedrinho, porque a ideia que não entristece ninguém é bem outra. É a ideia de não morrer, nunca, nunca. Olha que bonito. Conversou a respeito com o Saci. Ora, ora, disse este, o que morre é o corpo só, a parte que em nós tem menos importância. A grande coisa que há em nós e nos diferencia das pedras e dos paus podres, que é a vida. E essa não morre nunca. Muda-se de um ser para outro, tal qual a eletricidade. Quando a pequena bateria daquela lâmpada elétrica que você tem se descarrega, a bateria morre, mas morreu a eletricidade? Não. Apenas mudou-se. Saiu daquela bateria e foi para outra, ou foi para as nuvens, ou foi para onde quis. Assim como a eletricidade não morre, a vida também não morre. A vida é uma espécie de eletricidade. Nossa, achei isso muito bonito, né? Explicando para as crianças, o Lobato, o que é a morte, o que é a vida, né? Essa força que nos empurra para frente, né? Essa energia, essa eletricidade. Mas eu não queria que fosse assim, lamentou Pedrinho. Tenho dó do meu corpo, estas mãos, por exemplo, disse ele abrindo-as. Estou tão acostumado com elas, desde pequenininho, que estas mãos fazem tudo o que eu quero e fico triste de lembrar que um dia vão ficar paradas, mortas. Pior do que perder as mãos é perder os olhos, disse o Saci. Já reparou como é triste não ter olhos, ou tê-los e não ver nada? Feche os olhos bem fechados. Pedrinho fechou os bem fechados, o Saci disse. Pois quando a fada invisível abandonar o seu corpo, Pedrinho, seus olhos vão ficar assim, cegos, como se não existissem. E nunca mais esses olhos que hoje veem tanta coisa verão coisa nenhuma. Nunca mais, nunca mais. Pedrinho sentiu uma tristeza tão grande que quase chorou, mas o Saci deu uma grande risada. Bobo, o que nesses seus olhos enxerga não são os olhos, é a fada invisível que há dentro de você. A fada é como o astrônomo no telescópio, e os olhos são como o telescópio do astrônomo. Qual é mais importante, o telescópio ou o astrônomo? É o astrônomo, disse Pedrinho. Pois então alegre-se, porque o astrônomo não morre, nunca. O telescópio é que se desarranja e quebra. Achei isso maravilhoso. É um tema bem filosófico, bem profundo no livro para crianças e também para adultos. Para pensarmos sobre a riqueza da vida, sobre a alma, né? Sobre a vida eterna dentro de nós. Maravilhoso esse livro. É interessante que eles estão na floresta. O Pedrinho chega em todo esse cenário aí envolvente das árvores, todo esse mundo fantástico que é a floresta. E ele tem a onça também, tem tudo aquilo que a sacizada, etc. Mas o lugar da magia é a floresta, né? É esse lugar, como aparece também no Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, onde tudo pode acontecer, né? Naquela noite do Sonho de uma Noite de Verão acontece tantas coisas. E aqui também, nesta noite na floresta, acontece a magia brasileira, né? Acontecem reflexões importantes. E é bonito demais, né? Então no capítulo 6 tem aqui, olha. O Pedrinho ele tem que entrar numa madorra, sabe? Num desânimo, sei lá, sonolência para o Saci aparecer. E ele entra na floresta. Pedrinho nunca supôs que uma floresta virgem fosse tão imponente. Que beleza! Aquelas árvores enormes, velhíssimas, barbadas de musgos e orquídeas. Aquelas raízes de fora dando ideia de monstruosas sucuris. Aqueles cipós torcidos, como se fossem redes, aquela galharada, aquela folharada e, sobretudo, aquele ambiente de umidade e sombra que causaram impressão que nunca mais se apagou. E aí fala também dos rumores do iambu ou jacu a esvoaçar por entre a folhagem. Volta e meia ele ouvia esse rumor estranho. Ou então de algum galho podre que tombava do alto e vinha num estardalhaço esborrachar-se no chão. E quantas borboletas, das azuis como cauda de pavão, das cinzentas como casca de pau, das amarelas cor de gema de ovo. E pássaros,
Ora, um enorme tucano, de bico maior que o corpo e lindo papo amarelo. Ora, um pica-pau que interrompia o seu trabalho de bicar a madeira de um tronco para tentar no menino com interrogativa curiosidade. Para quem viveu no meio do mato como eu, né? Essa descrição da floresta, do menino no encontro aí com as árvores, com os animais, trazer a infância de volta, né? Até um bando de macaquinhos ele viu, pulando de galho em galho, com incrível agilidade, balançando-se, pendurados pela cauda, como pêndulos de relógio. Pedrinho foi caminhando pela mata adentro, até alcançar um ponto onde havia uma água muito límpida, que corria, cheia de barulhinhos mexeriqueiros, por entre velhas pedras verdoengas de limo. Em redor erguiam-se os esbeltos samambaiuçus, esses fetos enormes que parecem palmeiras. E quanta avenca de folhagem mimosa, e quanto musgo pelo chão. Encantado com a beleza daquele sítio, o menino parou para descansar. Juntou um monte de folhas caídas, fez cama, deitou-se de barriga para o ar e mãos cruzadas na nuca. E ali ficou num enlevo que nunca sentira antes, pensando em mil coisas em que nunca pensara antes, seguindo o voo silencioso das grandes borboletas azuis e embalando-se com o chiar das cigarras. Lindo demais. A amizade, então, entre o Pedrinho e o Saci, ela vai muito além de uma prova de coragem. Ele será um verdadeiro passeio pelo folclore brasileiro e seus seres fantásticos, o boitatá, que eu esqueci de falar, o lobisomem, a mula sem cabeça, a cuca e outros. É um resgate da cultura popular, como que para provar que a infância brasileira não tem nada a dever com a infância europeia. Aqui, povoadas de fadas, ogros e outros personagens e princesas. Aqui nós encontramos também uma riqueza muito grande. Que a leitura deste livro seja tão emocionante quanto esta noite passada aí na floresta por um menino e seu amigo fiel. Maravilhoso esse livro. Foi o último livro, então, dessa lista de 12 livros para 2023. Eu quero concluir agora, nesse mesmo vídeo, relembrar quais foram esses livros, né, rapidamente, aquilo que cada um falou para mim. Em janeiro, eu li O Tambor, do Günter Grass. Tem vídeos para todos esses livros aqui no canal. O Tambor, de Günter Grass, faz parte, então, de uma trilogia que eu não tenho os outros dois, que são Gato e Rato e Anos de Cão. Esse livro aqui vai retratar a história, né, de um anão, o Oscar Matzerath, dentro desse contexto de Segunda Guerra Mundial. Impressionante esse livro. Fevereiro, 3 Vidas da Gertrude Stein. Essa mulher aí que viveu em Paris no contexto dos anos 20, 30. Uma mulher americana que promovia cultura, né, colecionadora de obras de arte, amiga de Picasso. Escreve 3 novelas, 3 mulheres, vidas de 3 mulheres. Gostei, mas não foi aquela coisa assim que eu esperava. Mas interessante porque aqui está dizendo que essa literatura ela é um tipo de realismo em que nós encontramos técnicas narrativas que aproximam esses textos do cubismo, né, desse mundo moderno. Março, As Vidas de Miguel de Cervantes, do Andrés Trapiello. Gostei muito desse livro. Vamos percorrer a vida do Cervantes, também a sua obra, de maneira bem clara, trazendo assim para a realidade assim do Cervantes, né, tudo aquilo que a sua literatura, que a sua posição no mundo trouxe de novo, né? Toda a influência também do Cervantes na cultura espanhola, os sofrimentos da sua vida, com um realismo muito interessante nesse livro. As 3 Vidas de Miguel de Cervantes. Abril, A Convidada, de Simone de Beauvoir. Impressionante esse livro, gostei muito. A história da Françoise e da sua amiga, não lembro o nome agora. Geneviève, acho que era isso mesmo, né?
Mas aqui nós temos toda o pensamento existencialista colocado pela Simone na vida dessas duas jovens. E é interessante o que vai acontecer nessa Xavier, a Françoise e a Xavier. A história da Xavier, que era convidada, veio da cidade de Rouen para Paris, nesse contexto de teatro, de discussões literárias em cafés, e o confronto, né, entre essas pessoas aqui nesse mundo. Muito legal esse livro. Maio, o violino de Auschwitz, da Maria Ângels Anglada. Esse livro aqui é um livro que não é meu, é da Maria Bachanini, vou devolver. E aqui nós temos o poder da música, a história de um músico nos campos de concentração. O que a música pode fazer, né? Resgatar a nossa humanidade, e o violino, esse instrumento, né, que procura algo, né? Está buscando algo. Junho. A leitora incomum, Virginia Woolf. São ensaios da Virginia sobre a importância da leitura, sobre alguns escritores ingleses e também de outros países, em que ela fala da ficção, fala do processo criativo. Livraço impressionante. Muito bom. Julho, eu li Zorba, o Grego, A Vida e Proeza de Alexis Zorba, do Nikos Kazantzakis. Gostei muito dessa leitura. Toda essa questão hedonista, do dionisíaco, o prazer da vida está aqui. É viver intensamente cada momento, né? Saborear cada momento. Livraço, maravilhoso isso aqui. Ele fala do mar, né? O mar de Creta. E todo o pensamento grego também é expresso aqui neste livro, né? O Nikos Kazantzakis fala da vida, fala do homem, e é impressionante. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. Agosto, um outro livraço, estava aqui na minha coleção. Os Frutos da Terra, André Gide. Isso aqui é um poema em prosa, em que ele vai falar também do instante, de viver intensamente, saborear cada dia da vida, saborear os frutos, a própria vida, como um hino de ação de graças, né? Livro maravilhoso para ser relido sempre. Depois, foi agosto, né? Setembro, Ressurreição, setembro, do Machado de Assis. É o primeiro livro, o primeiro romance dele, lançado em 1872. Aqui nós temos a obra de estreia do Machado, ainda da fase romântica, mas que já tem elementos do realismo. E é interessante o final deste livro, que foge totalmente aos moldes românticos, né? É a história, então, de um triângulo amoroso. Impressionante esse livro também. Outubro, Viagem de Graciliano Ramos. É a viagem que ele fez um ano antes de morrer. Ele fez em 1952 para Moscou. Ele fazia parte do Partido Comunista, e aqui ele relata, né, o dia a dia desta viagem, as impressões que ele teve nesse contexto aí, da União Soviética Comunista, na época de Stalin. Interessante esse livro também. Novembro, um livro que eu ganhei do Chore da Almia, Amigos Meus. Então nós temos aqui Paulo Coelho com Manuscrito Encontrado em Acra. Aqui a história de Jerusalém, atacada pelos cruzados em 1099, no dia 14 de julho, e aparece um sábio chamado Cópita, apelidado de Cópita, que vai respondendo no decorrer do livro a questões intrigantes das pessoas ali na iminência de um ataque. Fala sobre vida, morte, sofrimento, ansiedade, sobre Deus, e é interessante também. Gostei muito dessa leitura, embora não fosse tão fã, não seja tão fã
do Paulo Coelho, mais gostei. Fiz o exercício, né, de ler e gostei muito. E por fim, em dezembro, este livro do Monteiro Lobato, que são livros assim bem diferenciados que eu escolhi esse ano, além do Paulo Coelho e esse, o Saci. Fazia tempo que eu não lia algo assim do Monteiro. Tá aqui a impressão do livro nesse vídeo, gostei muito desse livro. E os livros para 2024 vão sair num outro vídeo. Já escolhi 12 livros para percorrer aí este novo ano. Espero que vocês também tenham feito ótimas leituras e tenham escolhido leituras também muito legais para o novo ano. Um abraço e até mais.